Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste mês de outubro de 2023. Iniciamos mais um novo mês e o tema para o mês de outubro é dedicado às missões e ao Santo Rosário. Segundo a intenção da Rede Mundial de Oração do Papa, outubro é dedicado ao Sínodo. Rezemos pela Igreja para que adote a escuta e o diálogo como estilo de vida a todos os níveis, deixando-se guiar pelo Espírito Santo em direção às periferias do mundo. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, nas intenções do Papa Francisco e uma Salve Rainha, colocando-nos consagrados a Nossa Senhora para este mês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Na sequência, a liturgia da palavra do dia. Nesse dia 16 de outubro de 2023, nós estamos na 28ª semana do tempo comum. Cor litúrgica é a verde e os santos do dia existem 3 santos de devoção popular muito forte, né? Santa Edviges, a que paga as dívidas, né? A Santa dos Endividados, São Geraldo Magela e também Santa Margarida Maria Alacoque, tá certo? Mas a cor litúrgica é a verde. A liturgia de hoje, já vamos começar com a liturgia de hoje, né? Tá atrasado, mas tá tudo bem, é que me atrapalhei aqui com umas coisas, tô repensando algumas coisas com relação ao canal, entre outras coisas, tá? Mas vamos ver se dá certo. Não vou falar nada porque não tem nada certo. Não adianta também falar porque aí cria uma expectativa, chega lá, não era tudo aquilo, não é verdade? Então, por enquanto, vamos levando dessa forma, tá? Primeira leitura de hoje é Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Escrituras e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder pelo Espírito de Santidade, que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Salmo responsorial de hoje é o 97 ou 98, com o refrão: O Senhor fez conhecer a salvação. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação.
Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação. Evangelho de hoje, Lucas 11, versículos 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho de ontem. 28º domingo do tempo comum, Mateus 22, versículos de 1 a 14. Em que Jesus continua contando parábolas para confundir os supostamente letrados, os senhores da lei, né? Ele diz que o reino dos céus é como o senhor da vinha, um senhor muito rico convida para as bodas, para um casamento, e ninguém vem. Inventa uma desculpa. E aí, esse senhor pede para os servos chamarem então, já que a festa estava pronta, não podemos deixar vazio, chamem qualquer pessoa que estava no caminho. E ainda assim entra uma pessoa que não estava vestida para a festa, né? Então, essa é uma parábola muito rica. Só essa leitura de domingo daria para meditar a semana inteira, né? Ele tem alguns aspectos aí que nos fazem meditar e ainda assim não adentrar no mistério que Deus está tentando nos falar. Mas o pitaco a respeito da liturgia de hoje não vai estar relacionado ao evangelho de domingo, mas sim às leituras de Jonas que aconteceram na semana passada. Então veja bem, Jesus no evangelho de hoje, Lucas 11, versículos 29 a 32, primeiro ele acusa a geração que não ouve, não percebe que o Filho de Deus está caminhando entre eles, o Messias já está entre eles. Então ele fala num tom assim um pouco com dor no coração, com uma certa raiva, fala, essa geração é muito má, né? Porque nenhum sinal vai ser dado a não ser o que Jonas, né? Que Jonas falou, ainda Jonas nem deu o sinal. Quem recebeu o sinal foi o próprio Jonas, que foi engolido pela baleia e ficou meditando na barriguinha do peixão por 3 dias, né? E aí aí ele aceitou a graça de Deus, percorreu a cidade em um dia só, foi ligeiro o negócio, e clamou, bradou para quem quisesse ouvir que deveriam se converter, fazer jejum, se vestir de saco, jogar sujeira na cabeça, pedir clemência a Deus, porque haveria uma destruição em Nínive, né? Então, essas leituras de Jonas foram no dia 9, 10 e 11, na primeira leitura, tá? Que fala das desventuras e aventuras de Jonas, do profeta Jonas. Então, só recordando, então, essas leituras foram dadas na semana passada, certo? Por isso que é bom prestar atenção nas leituras. E segundo, é bom ter aquele livrinho, né? Ano litúrgico. E já temos aí a venda, né? Pela editora Ave Maria, principalmente, já temos do ano que vem, 2024, certo? Lembrando que em dezembro entramos para o período, então terminamos o ano A e vamos para o ano B, né? Então troca as leituras, certo? Pois é, meu povo, essa é a verdade, né? Tá? Então é sempre bom ter esse livrinho para a gente fazer as referências. Porque assim, às vezes falta bateria na internet, às vezes a internet não funciona, então a gente não pode ser muito dependente assim com a tecnologia virtual, as coisas digitais. Às vezes a gente tem que ser um pouquinho analógico
né? Para a gente estar acompanhando as coisas, tá certo? Muito bem. Agora, nós vamos fazer a leitura do livro sobre o culto à Santíssima Virgem na Igreja Católica, tá? De São John Henry Newman, da editora Paulus. Eu fiz a introdução ontem, mas a introdução é mais assim, começou meio que sendo polido, né? Porque esta é uma obra do cardeal Newman para um senhor que é da Igreja Anglicana e que havia falado publicamente que a devoção a Nossa Senhora para os católicos era de extremo exagero. E aí, o cardeal Newman, bom, na época padre, né? Ele não era cardeal ainda, então São Newman, ele partiu em defesa da honra e doutrina referente a Nossa Senhora. E aí, a introdução estava um pouquinho chato, né? Então eu pulei para a parte 2 da carta, é uma carta longa. Então a parte 2 diz: a doutrina e a devoção, concernente à devoção a Nossa Senhora. Então vamos lá. Começo fazendo uma distinção própria a levantar inúmeras dificuldades que costumam encontrar os que se dedicam a esse estudo. Quero dizer, a distinção entre a fé e a devoção. Admito plenamente que a devoção à Santíssima Virgem cresceu entre os católicos ao longo dos séculos. Contudo, não admito que a doutrina que a concerne tenha recebido qualquer crescimento, pois creio que ela permaneceu substancialmente uma e a mesma desde a origem. Pela expressão a fé, entendo a regra da fé e a adesão a esta regra. Por a devoção, entendo o culto religioso que se deve aos objetos de nossa fé e as práticas pelas quais se rende a eles esse culto. A fé e a devoção são distintas, de fato e também em teoria. Certamente não podemos ser devotos sem ter a fé, mas podemos crer sem ter sentimentos de devoção. Todo homem constatou esse fenômeno em si mesmo e nos outros, e expressamo-lo todas as vezes que falamos em realizar uma ideia ou não realizá-la. É possível, com maior ou menor exatidão, explicar isso com o auxílio daquilo que vemos no mundo. Por exemplo, suponhamos que um autor, um homem público, seja considerado grande durante muitos anos. Ele poderá ter em sua popularidade um crescimento, uma fama, um fluxo e um refluxo. E quando alcança um lugar durável no espírito de seus concidadãos, ele pode elevar-se ali apenas lentamente, ou então de uma hora para outra. A ideia de que Shakespeare era um grande poeta. Ele pode elevar-se ali apenas lentamente, ou então de uma hora para outra. A ideia de que Shakespeare era um grande poeta existiu desde muito cedo na opinião pública. Havia ao menos certo número de homens compreendendo e honrando tanto quanto a nação inglesa pode fazê-lo hoje. No entanto, hoje ele é, creio, objeto de um culto nacional como jamais existiu. E a razão é que, tendo a educação se difundido progressivamente entre as massas, encontra-se um número maior de homens capazes de penetrar seu gênio poético, de aprofundá-lo e julgá-lo. No entanto, ele exerceu desde o princípio sobre a nação uma influência muito grande. Não obstante, imperceptível, encontro a prova disso no número infinito de seus pensamentos e palavras que se tornaram quase como provérbios entre nós. De igual maneira, na filosofia, nas artes, nas ciências, grandes verdades e grandes princípios foram, a miúde, conhecidos e admitidos durante certo intervalo de tempo, mas, quer por fraqueza de inteligência dos que os acolhiam, quer por circunstâncias externas puramente acidentais, eles deixaram de ser considerados. Foi assim que os chineses, dizem, há muito tempo conheceram as propriedades do ímã e utilizaram para suas expedições em terra firme, sem utilizá-lo no mar. Os antigos igualmente conheciam esse princípio, de que a água sempre volta por si só a seu nível, mas parecem ter tirado pouco proveito desse conhecimento. O princípio da indução era familiar a Aristóteles. Entretanto, caberia a Bacon, que é um filósofo, né? Filósofo e... Não é matemático, mas enfim, desenvolvê-lo numa filosofia experimental. Exemplos dessa natureza, embora nem todos sejam completamente justos, servem para colocar em evidência a distinção sobre a qual insisto, entre a fé e a devoção. Tal distinção se assemelha à distinção entre a verdade objetiva e a verdade subjetiva. O sol da primavera deve brilhar muitos dias até derreter a água congelada, penetrar o solo, desenvolver as folhas. No entanto, ele brilha desde o princípio, embora só permita sentir sua ação pouco a pouco.
é o mesmo e único sol, conquanto sua influência aumente dia a dia. Assim, na Igreja Católica há apenas uma Virgem Mãe, sempre a mesma do início ao fim, e os católicos podem sempre reconhecê-la. Porém, a devoção deles para com ela pode, apesar desse reconhecimento, ser frágil em determinado tempo e em determinado lugar, mas depois vicejante em outro período ou em outra região. Eu vou dar continuidade porque ele é um pouco, é que ele está tentando colocar bases sólidas, né, naquilo que ele está escrevendo para o seu destinatário. Então vamos lá. Essa distinção interpela obrigatoriamente o convertido como uma particularidade da religião católica, assim que ele adere a seu culto. A fé, onde quer que seja, é uma só e a mesma. Contudo, uma grande liberdade é deixada ao juízo e à inclinação de cada um, em matéria de devoção. Entre numa igreja, nela o senhor encontrará a prova sensível desse fato, considerando os diversos grupos de fiéis ali reunidos. O edifício é dedicado a Deus Onipotente, sob a invocação da Santíssima Virgem, ou de algum santo, ou ainda de algum mistério divino, como a Santíssima Trindade ou a Encarnação, ou de algum mistério relativo à Santíssima Virgem. Essa igreja possui 7 altares, ou mais, e esses altares são construídos sob o patrocínio de vários santos. Além disso, há festas próprias a determinados dias, e por fim, durante a celebração da missa, cada um dos que estão próximos do padre tem suas devoções particulares, com auxílio das quais acompanha a cerimônia. Ninguém se ocupa de seu vizinho, concordando de certo modo em serem diferentes, eles perseguem separadamente o mesmo fim e se apresentam diante de Deus por vias distintas, não obstante convergentes. Enfim, há confrarias associadas à igreja, como a Confraria do Sagrado Coração, a Confraria do Preciosíssimo Sangue, associações de oração pela boa morte, pelo repouso dos fiéis defuntos, pela conversão dos pagãos, devoções ligadas ao escapulário marrom, azul ou vermelho, sem falar dos grandes ritos ordinários para as 4 estações, da presença perpétua do Santíssimo Sacramento, da cerimônia frequente da bênção, da exposição extraordinária das 40 horas. Ou então, abra um manual de orações tal como a Racolta. Nele o senhor poderá ver, ao mesmo tempo, o número e a diversidade de devoções que cada católico tem a possibilidade de escolher, segundo seu gosto religioso, a seu desejo de edificação pessoal. Ora, esses diversos modos de adorar a Deus não chegaram até nós de um dia para o outro, nem vieram apenas dos apóstolos. Eles foram se estabelecendo ao longo dos séculos, de igual maneira no decorrer dos tempos. Há alguns que nascem, outros que declinam e morrem. Uns são locais em memória de algum santo, que pode ser o apóstolo, o patrono, ou a glória de uma nação, ou um santo que esteja enterrado numa igreja ou na cidade em que se encontra essa igreja. E essas devoções necessariamente datam do dia da morte ou do funeral do santo nesse lugar. As primeiras observâncias dessa natureza, muito anteriores a essas memórias nacionais, foram as honras que se deram aos apóstolos e depois aos mártires. No entanto, haviam santos mais próximos de Nosso Senhor que os apóstolos ou os mártires. Contudo, como se eles tivessem se perdido no esplendor da glória dele pelo fato de não terem se manifestado por obras exteriores a ele, ocorreu que durante muito tempo foram objeto de menor atenção. Todavia, na sucessão dos tempos, os apóstolos e posteriormente os mártires exerceram uma influência menor sobre o espírito popular. Os santos locais, novas criações do poder de Deus, os substituíram, ou então os santos de alguma ordem religiosa estabelecida aqui ou ali. Depois, com o passar do tempo, as meditações piedosas de alguns santos personagens e seu comércio misterioso com o céu passaram a influenciar externamente, alcançando a multidão dos cristãos por meio da pregação e das cerimônias eclesiásticas. Depois ergueram-se no horizonte da igreja estes astros luminosos mais importantes, mais augustos que tudo que os tinham precedido, e se erguiam tarde, precisamente porque brilhavam com particular esplendor. Esses nomes que num primeiro momento gostaríamos de ver tornaram-se imediatamente objeto de devoção para os fiéis, reconhecemos mediante a reflexão que eles conviriam melhor a outra época, e de fato eles só apareceram mais tarde. São José é o exemplo mais significativo disso. Ele nos dá o exemplo mais claro da distinção que existe entre a doutrina e a devoção, que santo por suas prerrogativas e pelos testemunhos que dele recebemos, teria mais direito a receber logo cedo a homenagem dos fiéis? Proclamado santo pelo Evangelho, pai adotivo de nosso Senhor, sua elevada dignidade foi, desde o início, objeto de fé absoluta e universal para o mundo cristão. Entretanto, a devoção a ele é relativamente recente.
Quando ela começou, os homens se admiraram do fato de não se ter pensado nela antes, e agora colocam São José ao lado da Santíssima Virgem, em sua veneração e piedosa afeição. No que diz respeito à Santíssima Virgem, deixarei de lado no primeiro momento a devoção de que ela é objeto. Estudarei suas prerrogativas na doutrina da Igreja não dividida, a Igreja Católica Apostólica Romana, remetendo assim à linguagem polêmica empregada pelo Senhor, ou seja, pelo destinatário, né, a qual essa carta está sendo endereçada, que é o Dr. Pusey, um amigo anglicano, tá? Muito bem. Amanhã nós vamos ler, deixa eu só anotar aqui, Maria, segunda Eva, tá dividido no terceiro capítulo, tá bom? Gente, fico por aqui, desejo a todos uma ótima semana, fiquem em paz, na paz de Cristo.